a todos vocês que estão no dia a dia presentes em todo o canto do Brasil. Então, conte conosco, conte com a bancada mineira, conte com a bancada do PSDB. Agradecemos o deputado Eduardo Barbosa e convidamos o deputado Raul. Deputado Raul. Não está presente. Vamos ouvir a voz da mulher na Câmara. A bancada feminina está muito presente aqui. Várias deputadas mulheres. Agora a deputada Benedita. Não, é Benedita. Gente, companheiras e companheiros, podemos assim dizer porque estamos todos em defesa da mesma causa. E eu começo direto ao assunto porque sei que nós, muito mais do que o discurso que possamos fazer ou contra ou a favor do governo, o nosso entendimento é que vocês são protagonistas e é a força, a mobilização que faz com que as nossas bancadas, a minha do Partido dos Trabalhadores, venham com o respaldo de vocês, porque é vocês que estão dando força nesse momento para que nós possamos, junto à Caixa, junto ao TCU, poder fazer também a nossa pressão. Eu quero colocar uma coisa que não é fácil no momento em que nós chegamos com os trabalhadores e as trabalhadoras fazendo suas reivindicações, procurando os seus direitos. Fica muito mais fácil você fazer um discurso político, transferir somente a responsabilidade para a Caixa, a responsabilidade para o TCU, mas eu quero, e assim fiz, recebendo a comissão no meu estado do Rio de Janeiro, assumir o meu compromisso enquanto representante do Estado junto ao governo, que independentemente de quem seja, tem o papel de ouvir esta casa e ouvir os seus representantes nos estados. Conhecemos perfeitamente o trabalho que vocês vêm fazendo, crescente a cada dia mais, uma prestação de serviço que eu considero social, que não discrimina inclusive a idade das pessoas, tanto faz ser homem, ser mulher, ser negro, ser idosa ou ser um idoso. O que nós estamos buscando, e aqui vocês já ouviram o deputado Dorico Monteiro, que também foi um dos requerentes desse requerimento, é compromisso. Não vim aqui para fazer só apenas discurso, é para dizer que as coisas aconteceram dessa forma, e se não tiver uma mobilização do ponto de vista político, nós não iremos conseguir, evidentemente. A companheira, desde que eu cheguei, eu estou vendo ela dizer: a Caixa foi omissa, a Caixa é omissa, o TCU é omisso. Tudo bem. Obrigada. Se a Caixa foi omissa, essa casa não pode ser. Então nós vamos estar junto com vocês para poder fazer esse trabalho. Sem discurso demagógico. Sem discurso demagógico. Se o TCU também não fez o que deveria fazer, também nós não poderemos acompanhar o TCU. Mas uma coisa, para concluir, vocês precisam entender: esta casa é uma casa política, mas sobretudo uma casa de negociação. E os requerentes foram lá discutir com a representação do TCU, com a representação da Caixa Econômica, para que a gente chegue a um denominador comum. Porque também não podemos ignorar e politicamente nós aproveitarmos de que o TCU obrigou a que a Caixa tomasse uma decisão. Nós não podemos ignorar isso aqui, porque não podemos ignorar a decisão do TCU. Como não podemos, não chega não, companheiro. Eu estou aqui falando, estou representando a minha bancada do Partido dos Trabalhadores, deputada federal, como os outros falaram. Por favor, se inscreva e fale. Então eu quero concluir dizendo que nós estamos aqui para fazer isso. Se não for para fazer isso, para negociar, se não tiver o apoio de vocês, não vai adiantar a gente ficar aqui e se comprometendo e fazendo audiência, quando mais
de 10 mil, vocês são mais de 10 mil, eu vi lá uma multidão lá fora, tudo de verdinho, dando esse respaldo. Então, fica aqui o nosso compromisso de que nós haveremos de conquistar um direito que já estava conquistado. Nenhum retrocesso a mais, apenas avançar. Obrigado. Uma questão de... Atenção. Vamos passar a palavra para o deputado Carlos Bezerra, tem uma consulta agora. Bom dia a todos. Falar por 1 minuto. Bom dia a todos. Raquel. Eu quero dizer o seguinte, é um absurdo a forma como o governo, a Caixa Econômica vem conduzindo essa questão. O Brasil paga 1,5 bilhão por dia de juro. Dos grandões não tiram, querem tirar 1 bilhão agora dos pequenos, vendendo as lotéricas. Mas vocês fiquem tranquilos, essa mobilização aqui vai resolver o assunto. Eu participei. O Tribunal de Contas é um órgão subordinado ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem poder para mudar isso. Já está sendo preparado um decreto legislativo que pelo menos vai suspender essas 500 licitações que estão aí. Olha a cabeça do governo. Numa época de crise, de desemprego, de dificuldade, o governo talvez queira ganhar 1 bilhão de vocês fazendo licitação, vendendo o que é já direito de vocês. Isso é um absurdo. Isso a Câmara vai resolver. Eu quero parabenizá-los pela mobilização. Essa mobilização vai resolver o assunto. Silêncio, por favor. Gente, na sala ao lado, quem chegou depois, vários deputados, autores de requerimentos, estão reunidos com o TCU e com a Caixa. Esperamos depois que eles venham com um encaminhamento, quem sabe até uma proposta aí de solução. São vários deputados inscritos. Uma questão de organização. O deputado Raul estava participando e vai falar para a gente agora. Foi chamado. Obrigado. Em seguida, o deputado Simval Malheiros, deputada Érica, deputada Gorete, deputada Edmilson Josi Nunes, deputado Rômulo Gouveia, deputada Aleluia, deputada Liel, deputado Tenente Lúcio, deputado Glauber, deputado Jair Bolsonaro. Muito bem. Quero saudar a presença do deputado Ságuas Moraes, que está aqui com a gente. Com a palavra, o deputado Raul. Minha cara presidente, colegas deputados e deputadas, nós estamos presos numa armadilha jurídica. Numa armadilha jurídica de interpretações jurídicas. E você sabe que o direito tem 3 pareceres. Um a favor, um contra e um muito pelo contrário. Então, se nós estamos presos numa armadilha jurídica de interpretação, com base nas leis interpretada pelos juristas do Tribunal de Contas da União, da Caixa Econômica Federal, cabe ao poder político, que é esta casa, deputado de todos os partidos, solidários com esta classe, com esta atividade, que exerce um papel fundamental na economia brasileira, que dá atendimento a 120 milhões de brasileiros em todo o país. Então, a nossa preocupação é o seguinte: acabei de ouvir o Tribunal de Contas e a Caixa Econômica ali. A opinião minha, uma só, com a experiência de 24 anos de mandato. Um abaixo-assinado imediato de todos os líderes, de todos os deputados, deputadas, senadores, suspendendo a licitação até que o Congresso esclareça. Ponto. Poder político. Legislativo. Mas isso é o decreto errado. É o decreto legislativo. É o decreto. Somente a força dos líderes e do coletivo da Câmara e do Senado pode impedir a licitação. Juridicamente, nós não vamos avançar. Então está aí na mão de todos nós, cada um com o seu partido, com o seu líder. Hoje mesmo
assinar essa moção e apresentarmos à Caixa Econômica, que é o Tribunal de Contas da União, e o Nelson Marqueselli tem um PDC para anular a decisão do TCU. É outra coisa. Enquanto isso, os líderes, nós apresentamos uma minuta de mudança da lei, se for necessário. Eu entendo que não é necessário, mas, enfim, o mundo jurídico não é o nosso. Eu sou economista, não tenho lida com essa questão do direito, se é mais ou menos. Ele lê o artigo, cada um interpreta do jeito que quer. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ouvir agora, foi feita uma inversão, o deputado Raimundo gentilmente trocou com a deputada Gorete, que ela tem uma comissão agora. Deputada Gorete. Foi troca. Um bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de rapidamente dizer que a importância dos lotéricos, essa é fundamental e todos aqui já disseram, e nós sabemos como vocês, a importância de vocês para o Brasil. A gente não pode admitir que o Brasil, numa época dessa e num momento desse, chegue a desrespeitar os contratos já feitos com todos os lotéricos, desacreditando assim e fazendo que essa casa vai ter que se ajoelhar, vai ter que assinar, vai ter que trabalhar realmente a favor dos lotéricos, porque nós não podemos admitir essa insegurança jurídica quando um acórdão quer ser maior do que uma lei. Um acórdão quer ser maior do que uma lei. O TCU não pode admitir e fazer com que. Então, o que nós precisamos fazer é esse abaixo-assinado que já está começado, para que a gente possa derrubar o acórdão e assim impedir totalmente a licitação. E se por acaso fosse existir licitações, ainda que fosse, vocês tinham que ter privilegiados, porque tem 20 anos aqui, tem pessoas que não podem começar igual para igual, 30 anos, e começar de igual para igual com as pessoas que estão iniciando agora. Então essa insegurança nós não vamos admitir. Continue mobilizado, porque vocês têm a Casa do Povo para defender junto de vocês os direitos de vocês. Um abraço a todos. Gente, nós fizemos uma reunião paralela aqui ao lado, com a representatividade de vocês, com o representante do TCU, com o vice-presidente da Caixa e alguns deputados. Nós vamos agora dar a palavra ao TCU e à Caixa, mas em função da pressa e um compromisso, eu vou dar a palavra por 1 minuto à deputada Cocaia e depois nós... Não é isso? Érica Cocaia. Érica, por 1 minuto, em seguida eu passo para o representante do TCU e da Caixa Econômica. Vamos ouvir o outro lado também. Deputada Cocaia. Bom, eu queria apenas prestar a minha solidariedade a vocês. Nós temos trabalhadores e trabalhadoras que há anos, há décadas, cumprem uma função social e cumprem uma função econômica de desenvolvimento deste país e não podem ser tratados como estão sendo tratados. Por isso, eu venho aqui apenas para dizer que é preciso que nós, de forma conjunta, o conjunto dos parlamentares, de forma suprapartidária, apresentemos um projeto de lei para regularizar a situação de vocês e, enquanto isso, que nós façamos uma gestão junto à Caixa Econômica e ao TCU para suspender os editais de licitação. E que em regime de urgência nós possamos modificar a lei, porque aí nós arrancamos e destruímos os argumentos que têm pautado a postura do TCU e da Caixa, modificamos a lei, transformamos a lei e dizemos para todo o Brasil e para todos os órgãos que vocês merecem estar onde vocês estão. E por isso, apresentando esta proposição legislativa, imediatamente solicitemos de forma conjunta e suprapartidária a suspensão dos editais para que transformemos a legislação. Um grande abraço e contem conosco. Gente, é o seguinte,
Eu queria a compreensão de todos. Eu estou sendo pressionado aqui para dar a palavra ao deputado por 1 minuto. Mas nós não ouvimos nem a Caixa e nem o Ministério e nem o Tribunal. Eu queria, por compreensão, está aqui o deputado Aleluia, com toda razão reclamando, Silvio Costa e outros deputados, mas eu gostaria de passar a palavra e pediria paciência para o representante do Ministério Público falar por 3 minutos os seus argumentos. Nós temos que fazer o contraditório, porque senão nós não vamos encontrar uma solução. Nós não... Aliás, do TCU, melhor dizendo. Então, o representante do TCU, cadê? Cadê? Onde é que está? Não, ele está aqui, ele estava na reunião. Cadê o TCU? Cadê o nome? Cadê? Onde é que está? Pega o microfone. Cadê o TCU? Tiago, entra aqui, Tiago, vem aqui. Fala bem aqui. Obrigado a todos. Bom, primeiramente, como representante do Tribunal de Contas da União... Seria bom, talvez, ou seria bom antes do Tiago falar, eu falar, porque eu tenho uma coisa que eu tenho que propor para você. Não, vamos ver lá, Tiago. Eu também tenho que propor. Fábio, tu não falou lá, não? Olha, uma questão de ordem levantada. O Fabinho é presidente da Comissão de Legislação Participativa e tem um questionamento que é de interesse do TCU. Ele vai falar aqui por 2 minutos e em seguida o Tiago fala. Pode ser? Bom, ele é presidente de uma das comissões. Ô, gente, bom dia. Eu acho que aqui a gente tem que tentar procurar solucionar o problema. Todos os deputados aqui estão querendo solucionar e procurar o caminho certo. Eu conversei com algumas pessoas, ontem me ligou o presidente do TCU, ele também quer procurar um caminho. Conversamos agora com o Henrique, que é da Caixa Econômica Federal. O que a Caixa faz? A Caixa hoje, se o Henrique não toma a decisão de fazer a licitação, ele pode até ser preso, a verdade é essa. Então a gente tem que procurar... Vocês querem... gente, escuta aqui. A gente tem que procurar fazer a coisa com que não adianta a gente fazer aqui um palanque político. A gente tem que solucionar o problema de vocês. E a maneira da gente solucionar o problema hoje não é nem com decreto legislativo. A maneira certa e correta é a gente chamar o Ministério Público na mesa, o TCU, a Caixa e a gente, junto com o Legislativo, fazer um TAC para suspender. Nós não podemos, porque dessa maneira não vai resolver. Vocês querem uma solução ou vocês querem sair daqui e depois a solução não está presente? Então eu penso que a gente tem que procurar uma solução para solucionar o problema de vocês, que é um problema nosso, é um problema de todos os deputados. Aqui vocês podem ter certeza que vocês têm o apoio dos 513 deputados e dos 81 senadores. Mas a gente tem que procurar a maneira de que esse apoio solucione o problema de vocês. O deputado Júlio, o deputado Marqueselli, aleluia, o tenente Lúcio, está aqui todo mundo, doutor Simval, enfim. A gente só vai fazer, a gente vai, neste momento, hoje, já tomaram a decisão de fazer aqui uma comissão de deputados e senadores, no sentido de que a gente sente na mesa com urgência, inclusive com a presença de vocês, das pessoas das lotéricas, que a gente sente e que nessa mesa a gente solucione o problema com urgência. Esse problema não é para amanhã, não, é para ontem. Então, vamos sim fazer, a partir da hora que eu pediria ao deputado Júlio, que assim que terminar aqui, a gente faça uma comissão de vocês. A gente já marque, ontem me ligou o presidente Haroldo, a gente senta com o presidente do TCU ainda essa semana, no máximo a semana que vem, e que vocês venham aqui todas as semanas pressionar para que a gente possa realmente solucionar o problema de vocês.
Em seguida, vamos ouvir aqui o representante do TCU. Vamos fazer o seguinte, vamos ordenar aqui a nossa conversa. Vamos botar o representante do TCU, que é o Tiago, o vice-presidente da Caixa, que é o Henrique, e um representante de vocês também, para ouvir as três partes envolvidas, que é a Monique. Então, a palavra ao doutor Tiago. Pode falar aqui, Tiago. Aqui. Bom dia a todos. É sempre uma honra para o Tribunal de Contas da União poder vir à Câmara dos Deputados, trazer esclarecimentos sobre os seus acórdãos, seus julgados. Essa é uma grande oportunidade de ampliar o debate sobre temas que são importantes para a sociedade, dentre eles a questão das loterias. O Tribunal tem como função constitucional fiscalizar o governo em benefício da sociedade. Então, como auxiliando o Congresso ao exercício do controle externo. Então, esse é o mandamento constitucional do Tribunal. Agora, meu objetivo aqui é trazer esclarecimento. Por que o Tribunal entrou nesse assunto, como que foi feito o acordo e quais são os desdobramentos do acordo 925, lá de abril de 2013. Bom, em 2007, veio uma alteração da legislação que era inicialmente de 1995, a Lei 8987, estabelecendo um prazo fatal de dezembro de 2010 para que todos os serviços públicos sujeitos a permissões e concessões fossem licitados. Essa foi a orientação na legislação alterada em 2007. Exatamente por isso que estabeleceu um prazo de dezembro de 2010. Em 2011, o Tribunal Ministério Público, que atua junto ao Tribunal, Procurador-Geral, recebeu uma denúncia de que poderia estar havendo irregularidades nas permissões realizadas em 99. O Ministério Público Tribunal é uma parte independente dentro do Tribunal que aciona o Tribunal para que ele exerça a fiscalização. Em 2011, isso aconteceu, foi feita uma representação do Procurador-Geral e, desde então, o ministro relator determinou que fosse averiguada essas eventuais irregularidades. Durante 2 anos, até a publicação do acordo em abril de 2013, o Tribunal fez as suas averiguações junto com a Caixa, junto com a Federação Brasileira dos Lotéricos, exatamente para identificar qual era o problema, quais eram as circunstâncias, avaliou qual era a jurisprudência, tanto do TCU, que tinha alguns julgados de casos semelhantes, quanto do STJ, do STF, e também deu oportunidade para que a Federação Brasileira dos Lotéricos apresentasse argumentos. E isso está documentado no processo. Há uma defesa da Febralote no processo, e isso está manifestado no processo. E, em abril de 2013, o Tribunal decidiu que essas permissões eram irregulares, de 99, e que deveriam ser corrigidas até 2018. Inicialmente, esse prazo era de 12 meses. Após a apresentação de argumentos pela Caixa Econômica, em razão de necessidades operacionais, da capacidade operacional da Caixa para fazer essa regularização, a área técnica propôs ampliação para 24 meses. Foi essa proposta ao ministro relator, a Caixa apresentou um memorial informando que não teria capacidade de fazer essa regularização nesse período e propôs um calendário que conseguisse corrigir isso em 2016, 17 e 18. Por uma necessidade operacional, e já havia jurisprudência no TCU, no STJ e no STF, de que isso deveria ser regularizado e que seria, inclusive, possível fazer essa postergação excepcionalmente para garantir a continuidade operacional do serviço. Esse foi o argumento central. Porém, o TCU levou em consideração ainda o interesse público e o interesse também social, porque foram trazidos esses argumentos para dentro do processo. Então, tudo isso está documentado, está no relatório que foi apresentado pelo ministro relator, está no voto e resultou no acordo. Então, esse é o posicionamento do Tribunal em abril de 2013. A Lei 12.869 vem em outubro de 2013, praticamente 6 meses depois. Nesse período, quase todos os recursos passíveis desse processo já tinham perdido o prazo. E, portanto, não há um posicionamento oficial do Tribunal após a Lei 2.869. Porém, já
tem 3 processos em andamento no tribunal que está buscando avaliar exatamente, 2 deles especificamente, o impacto da Lei 12.869 e um outro, essa questão foi levantada incidentalmente. Foram apresentados embargos de declaração pela Febralote e isso está sendo analisado. Então, tem 3 processos abertos dentro do tribunal que vão resultar numa manifestação do tribunal, deve provavelmente resultar numa manifestação do tribunal sobre o impacto da Lei 12.869 em relação ao acórdão que foi proferido 6 meses antes. Peraí, ó. Porém, só trazer um esclarecimento. Esses processos estão em aberto. Porém, o acordo ele tem como base o artigo 175 da Constituição, que determina que todo serviço público deve ser licitado. Então, a Constituição traz isso de forma muito expressa e muito clara. O Decreto-Lei 204, de 1967, trata loterias como serviço público. Então, esse arranjo do ordenamento jurídico não dá outra possibilidade ao tribunal. Né? Claro que isso ainda está sendo analisado nesses 3 processos que estão em aberto, mas todos eles já têm um parecer técnico informando, estabelecendo que uma opinião técnica, o plenário ele só se manifesta o tribunal só se manifesta pelo seu plenário, pelos seus ministros. Mas já existe uma opinião técnica dizendo que a lei não altera o acordo, porque o acordo está embasado na Constituição e também no Decreto-Lei 204. Essa é uma situação onde o ordenamento jurídico realmente deixa um pouco amarrado qualquer solução, mas a solução, então, está, de fato, aqui onde os senhores estão, no Congresso, para avaliar uma possível solução. No tribunal, de fato, não há uma solução fácil, né, apesar de ter 3 processos em aberto. Bom, infelizmente é isso que eu tenho para dizer. Agradeço a atenção dos senhores. Olha, não, mas porque tem uma ordem aqui, ó. Vamos ouvir a Caixa e o representante dos lotéricos. Então, a Caixa, o doutor Henrique, é vice-presidente da Caixa Econômica. Verdade. Aí não cabe ao TCU fazer esse julgamento de constitucionalidade, não. Bom dia. Quem cabe é o Supremo Tribunal. Queria cumprimentar aqui os presidentes uma decisão das comissões, os novos deputados. O Roger, o Jodismar, eu não vi ainda aí, representando a todos vocês e a todos que estão aqui presentes para essa discussão tão importante para todos nós. Acho que o Tiago fez uma cronologia que mostrou os porquês de estarmos neste momento. Eu queria apenas complementar e ressaltar algumas questões. Lá em 99, quando começamos as licitações, a Caixa assinou o termo aditivo ao termo de responsabilidade e compromisso, definindo um prazo, com base na Lei 8987. Ela dava uma condição dessa definição, exatamente na condição que teria a empresa de cumprir a licitação prevista. Como naquela época todos os lotéricos, 100%, tinham o termo de responsabilidade e compromisso assinados sem prazo, foi definido esse prazo que hoje vocês têm como contrato anteriormente à decisão do TCU. Bem, a Lei 11.445 de 2013, né, 11.445 de 2007, definiu o prazo de dezembro de 2010. Essa definição fez com que o TCU tornasse irregular o contrato e, consequentemente, nulo o contrato. Dali em diante, em 2011, houve todo um debate com o TCU, a Febralote participou ativamente, nós participamos ativamente, para explicar a importância do empresário lotérico, não só para a Caixa, mas principalmente para a população brasileira. Todos nós temos consciência disso, sabemos da credibilidade que a loteria traz para a população e que leva a serviços imprescindíveis para a população. Nesse sentido, é que num primeiro momento, o Tiago até registrou, o TCU definiu em 12 meses que a gente fizesse essa mudança de licitação. Nós mostramos lá que isso não era possível. Num segundo momento, o TCU deu mais 12 meses, então deu 24 meses. Novamente nós fomos lá e mostramos ao TCU e ao ministro relator que o impacto no atendimento, dada a importância dos lotéricos, era inquestionável. E o ministro relator, entendendo essa questão, permitiu a exceção desse termo até
31/12/2018, que é o que hoje está acontecendo. Então, a Caixa hoje, ela cumpre o acórdão de 2013. É isso que está em vigor. Nesse sentido, nós queremos nos colocar à disposição, viu, deputado, para qualquer debate a respeito, mas o nosso papel aqui é cumprir esse acórdão de acordo com a nossa atribuição de empresa pública. Obrigado. Bom, agora vamos só uma pergunta aqui ao dirigente da Caixa. Que tem digamos, da possibilidade, porque o parlamento vai agir, vai anular a decisão do tribunal e pode anular a licitação da Caixa. Mas a pergunta, em sendo a Caixa uma autarquia e considerando que a ferida foi aberta pelo Estado brasileiro, não foi por quem hoje é vítima, a Caixa assume o compromisso de suspender o processo para que a gente construa uma solução legal e não haja constrangimento para a própria Caixa? Me permita, viu, Júlio? Peraí, a palavra agora é o representante da Caixa. Aliás, dos lotéricos. Apareceu aqui dois.